Glória a Deus, aleluias. Quero saudar meus amados irmãos com a saudosa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar com meus amados irmãos um versículo que se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo 21 e o versículo 22. Amém? A palavra do Senhor fala assim. São palavras do próprio Jesus Cristo. E tudo que tu pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluias, glória a Deus. Jesus, ele traz uma palavra, de nos confirmando, nos falando a respeito daquilo que nós podemos através da oração. Ele fala que se nós pedirmos alguma coisa a ele, se nós crermos que nós vamos receber, com certeza ele vai nos dar, com certeza ele vai nos entregar nas nossas mãos. E eu quero procurar entender por que a igreja do Senhor hoje está tão atribulada, está tão preocupada, tão angustiada. É um povo crente correndo, se escondendo, é o povo com medo, o povo morrendo do coração. Antes que o coronavírus bata na porta, ele já morreu do coração, já infartou. E traga esse versículo para a igreja que Jesus está dizendo que tudo que eu pedi para ele em oração, crendo, eu vou receber. E por que nós estamos dessa forma? E por que a igreja está dessa forma? Ou não está orando, ou está orando sem fé. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Tiago, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, ele traz uma palavra, um versículo que dá de encontro com este aqui. Ele fala: pedes e não recebes, porque pedes mal. Pede para gastardes em vossos deleites. Ou seja, gastar contigo, com tu mesmo. Gastar com as tuas curtições, com os teus prazeres, com as tuas satisfações. Então, às vezes, a gente pede para isto, a gente só pede para gastar conosco mesmo, só pede para nossa família, só pede para Deus abençoar a nossa casa, a nossa família, e aí nós não recebemos. A Bíblia diz que uma oração do justo ela pode muito em seus efeitos. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16, ele diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, por que o povo está tão assim, sendo que Jesus ele disse que se eu pedir qualquer coisa para ele, vai me dar? Tá faltando o que na igreja? Tá faltando o que na igreja do Senhor? Tá faltando oração, tá faltando crença. Eu professo que Jesus é o meu Senhor, eu professo que sou crente, eu professo que creio em Jesus. Todos os dias eu estou pregando essa palavra. E quando a tribulação chega, bate na minha porta, eu sou o primeiro a ficar doente. Igreja do Senhor, acorda. Tessalonicenses, Paulo escrevendo a essa igreja, capítulo 5, versículo 17, e Paulo ele diz: orai sem cessar. Ora, igreja, e crê naquilo que tu está orando, naquilo que tu está pedindo. Crê naquilo que tu está pregando. Paulo, quando ele escreve a igreja de Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele diz que ele subjuga. Eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão da carne, para quando eu pregar aos irmãos, de uma maneira nenhuma eu venha a ser reprovado. Ou seja, Paulo está dizendo que vive aquilo que prega. Eu vivo aquilo que prego. Então, por que essa confusão toda? Nós estamos pregando, estamos instruindo os irmãos e não estamos vivendo aquilo que pregamos. Orai sem cessar. Filipenses 4,6, Paulo escrevendo também
A igreja de Filipe, capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e com ação de graça. Amém, glória a Deus. Então, eu tenho que estar orando todos os tempos, eu não posso estar inquieto, ansioso, angustiado, preocupado, com medo de nada. Isso que é para mim apresentar as minhas petições ao Senhor e ficar tranquilo. E por que a igreja não está tranquila? E por que a igreja está ansiosa? E por que a igreja está com medo? E por que a igreja não congrega? E por que a igreja está se escondendo? Amém? Glória a Deus. No Atos, capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz que Pedro era guardado numa prisão. Ele foi preso por conta da palavra. Que eles estavam proibidos de pregar a palavra. É isso que eu quero trazer para vocês. Porque vocês vão dizer assim, o irmão está pregando isso, pregando aquilo ali, tal, mas a ordem aqui é para não abrir a igreja. A ordem aqui também era para Pedro não pregar a palavra, nem Pedro, nem João, nenhum dos discípulos de Jesus. Estava enchendo Jerusalém dessa doutrina e estava incomodando os maiorais. Por isso foram presos. Mas a Bíblia diz aqui no Ato 12, versículo 5, porque os irmãos hoje, crentes, eles só pregam, lá no Velho Testamento, quando Deus tirou o povo do Egito, que Deus mandou os irmãos ficarem em casa, trancar as portas e sair só de madrugada em direção à terra prometida, trancar as portas e cingir elas com sangue dos cordeiros a qual eles iriam matar. O pessoal só prega isso aí, fica em casa, fica em casa. Eles não pregam isso aqui, que os discípulos foram presos porque estavam pregando a palavra, a qual já tinha sido proibida. Só eu já falei para vocês não encher Jerusalém dessa doutrina, desse homem, a qual vocês dizem que nós matamos, aquela coisa toda. Atos capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz que Pedro foi preso por conta disso. E ele era guardado na prisão. Desde o versículo 5 que ele foi preso porque estava pregando. E a Bíblia diz que a igreja, preste atenção, fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja estava clamando, entregando a vida de Pedro, que estava preso porque estava pregando. Já tinha sido determinado que eles não pregassem sobre Jesus. Hoje, qualquer coisinha, não vamos não para a igreja, vamos fechar. Lucas capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz que a fama de Jesus se propagava. E vinha muita gente para ser curado por ele, para ser sarado. Estava ali muita gente ouvindo ele sendo curado. E a Bíblia diz que Jesus se retirava, no versículo 16, ia até o deserto e ali orava. Recarregava as baterias. Jesus sendo Deus, ele precisava de orar. Jesus sendo Deus, ele descarregava as baterias espirituais. De tanto trabalhar, de tanto fazer as obras, ele se descarregava e precisava ser carregado novamente. Então ele iria ao mato, ao deserto, e ali estava orando novamente. Irmãos, quando eu citei Tiago 4, versículo 12, versículo 3, que ele diz que a gente não recebe porque a gente pede mal, só pede para gastar com nossos deleites. Eu quero citar para vocês o livro de Jó, 42, versículo 10, a Bíblia diz que Jó, ele foi virado o seu cativeiro quando ele estava orando pelos seus amigos. Um cara que estava leproso, todo doente, todo enfermo, ainda encontrou forças para estar intercedendo, orando pelos amigos. Aí Deus virou o cativeiro de Jó, dobrou tudo que Jó tinha, deu muito mais. Então, não ore só pelos seus deleites, pela tua família, pelos teus filhos, pelos teus irmãos da igreja. Ora por todo mundo, amém? Deus vai nos lembrar de nós quando nós estamos orando pelos outros. Efésios 6, versículo 18, a Bíblia diz que nós temos que estar orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Glória a Deus. Perante esta palavra eu quero orar.
Deus bendito e soberano, cobre o teu povo com teu sangue, visita cada enfermo, cada infectado, visita os hospitais, as UTIs, Senhor. Deus, que tu venha trazer cura, paz, libertação, paz espiritual, paz em ti, Cristo Jesus. Oh Deus grande e poderoso, visita o povo do Ribeirãozinho, do Estreito, visita todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão enfermos, que tu entra com tua mão santa, poderosa, bendita, como a tua palavra diz que tu curava, e aí tu se retirava para orar. Deus, eu quero que tu venha curar cada pessoa que está doente, cada pessoa que está enferma, cada pessoa que está clamando, cada pessoa que está ajoelhado, cada pessoa que está orando, que o Senhor venha entrar com providência e venha dar a vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.